Fala galera, vamos falar um pouquinho de Cruzeiro 2, Inter 1, a vitória do Cruzeiro no final de semana. Ah, Matheus, mas por que você não soltou o vídeo ontem? Cara, era o correto, mas foi meu aniversário no sábado, então ontem eu ainda tava resolvendo algumas coisas aqui, tinha visita em casa, e aí tinha que estudar o jogo pra falar pra vocês. Então vim trazer hoje esse conteúdo, dá um desconto, aniversário galera, aniversário. Mas vamos falar um pouquinho desse jogo, vitória importantíssima com 2 gols de craques, né? Jogando muito, Matheus Pereira e Caio Jorge. A gente vai falar um pouquinho sobre os dois, sobre a importante vitória do Cruzeiro sobre o Internacional. Internacional, tá azedando também pra você, hein? Situação complicada do Roger Machado. Mas antes, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, hype o vídeo e, pô, a gente tá postando vídeo todos os dias aqui. Então fique ligado sempre aí. Também tem na descrição desse vídeo minhas outras redes sociais para você poder seguir. E também deixar o seu like lá, me seguir e dar essa moral pra gente. Beleza? Vambora! Seguinte. O Cruzeiro foi de Cássio, William, Fabrício Bruno, Vidalba e Kaique. Romero, Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira, Wanderson e Caio Jorge. Inter, Rocher, Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabé. Tabata, Rodrigues, Richard e Wesley, Alan Patrick e Ricardo Matias. Beleza. Cara, esse jogo, antes de eu destacar os jogadores individualmente, eu queria falar uma coisa. Esse jogo, primeiro tempo, vamos começar falando do primeiro e segundo tempo. Esse jogo, o Cruzeiro, diferente dos outros jogos, que era avassalador no primeiro tempo, avassalador no começo do jogo, muito volume, pressão, muitas chances, esse jogo não foi assim. Esse jogo foi um pouco diferente. E isso deu contorno pro jogo todo, assim, porque o Cruzeiro, ao longo da partida, ele não foi massacrante, ele não foi tão intenso, mas ele foi controlador. Ele teve, psicologicamente, mais maturidade. O jogo foi mais maduro do Cruzeiro. O Cruzeiro soube controlar mais a bola, mais o jogo, mais psicologicamente o ambiente, o mental, porque a gente sabia que o Inter vinha de uma situação delicada. O Inter veio de uma situação muito complicada, caiu nas 2 Copas, está fora de tudo, só tá no Brasileiro e tá mal no Brasileiro. E o Roger, a chance do Roger cair é muito grande. Tem crédito de mais um jogo, né? Que foi dito pra ele. Então, no início do jogo, o Cruzeiro não teve tantas chances assim, até o gol. Que um detalhe do gol que é muito interessante, que eu ouvi pouca gente falando, a bola que é colocada pro William, pro Romero, cara, vocês percebem que o Romero ele não cruza a bola, ele atravessa, ele realmente vira o jogo. Ele vira o jogo pro Wanderson, que estava sozinho, porque não tinha ninguém na área. E aí o Wanderson rola e o Matheus Pereira, gente, faz uma pintura. Gol de craque. 1 ano e 1 dia depois de ter tentado aquela contra o Boca e a bola ter batido na trave. Foi muito bem, fez um golaço, uma pintura e abriu o placar. E todo mundo que estava assistindo a partida, a galera, o cruzeirense que estava no estádio, o espectador que estava em casa assistindo o jogo, fez 1-0 e falou, o Inter vai sair, o Cruzeiro vai fazer 2, 3, 4. Vai ser isso. Cara, não foi. O Inter respondeu logo na sequência. Depois desse gol trabalhado, o Cruzeiro bem trabalhado, arrumado, um golaço, bater palma, Matheus Pereira joga muito. Depois eu vou destacar individualmente. Uma jogada do Inter atravessada, e depois que essa bola foi atravessada, a bola sobrou pro Tabata. E o Kaique, na minha opinião, falhou no lance. Mas Matheus, o que ele fez de errado? Aproxima, né, amigão? Tem que marcar em cima. Aproximado, marcou a distância. O Tabata cortou com espaço e bateu. Ele recebeu sozinho, depois do Ricardo Matias ter furado a bola praticamente. Mas quando ele recebe, o Kaique ele não encosta, ele anda de lado, ele não anda pra frente. Tem que andar pra frente, diagonal, atacar o adversário. E ele não fez isso. Então teve um pequeno vacilo ali na zaga. E o Bruno Tabata fez um baita gol, né? Bruno Tabata, que é da base do Atlético. Foi revelado pelo Atlético, fez um baita gol, cortou e bateu cruzado, sem chance pro Cássio. E depois disso, e aí, você pensa, o Inter vai crescer no jogo, o Cruzeiro vai crescer no jogo. Cara, o jogo ele não foi tão movimentado. O Cruzeiro não foi machucado, não foi acionado, o ataque do Inter não tinha muita criação, não tinha muito o que fazer, estava satisfeito com o resultado. O Cruzeiro teve um lance aqui, um lance ali, aí teve um chute, uma cabeçada do Vidalba pra fora, um chute do Lucas Silva pra fora, mas muito pouco. O Cruzeiro ele trabalhava bem a bola, mas na hora do acabamento final pra cruzar, aquela bola da assistência não estava sendo bem feita.
e o Cruzeiro não chegava com tanta clareza no ataque, não conseguia chegar com tanta qualidade no ataque, né? Qualidade que eu falo você tinha um controle da partida, você tinha um controle mental e um controle do volume do jogo, mas você não criava com qualidade, você não tinha chance clara, você não estava conseguindo fazer isso, beleza? Acabou o primeiro tempo. No segundo tempo, o Cruzeiro, depois já falar do gol do Caio Jorge, o Rocher bate tiro de meta, o Christian rebate, tenta dar o passe, não acerta, o Inter rebate, o William antecipa, o gol tá aí, né? Antecipa o marcador, passa pelo segundo, e ele podia ter levado para a linha de fundo, mas não. Ele deu a bola pro Caio Jorge num time exato entre o seu marcador e o marcador do Caio Jorge. E o Caio Jorge cara a cara com o Rocher. Nossa, ficou tenso, né? Ficou nervoso o Caio Jorge, né? Que isso? Só deu um tapinha por cima e fez o 2-1. E o Cruzeiro liquidou a partida. Porque depois o Cruzeiro podia ter matado o jogo com o Gabigol. O Gabigol teve a chance mais clara do segundo tempo depois do gol. E o Rocher pegou. E depois o Cruzeiro chegou, mas não chegou tão avassalador. E no final o Inter chegou com uma chance com o Carboneiro somente. Pra mim o Borretinho foi bem expulso, tinha que ser expulso. Pelo jeito que ele vai, né? Ele não dá um carrinho normal, ele dá meio que uma voadora atacando a bola. E assim você pode acertar o adversário e ser expulso. Então, tranquilo isso. Mas a gente tem que falar. A vitória pro Cruzeiro ela foi muito importante para reconquistar a confiança, pré-decisão, pré-clássico. Para recuperar 3 pontos no Brasileirão depois de tropeços contra Mirassol e Santos e Ceará, né? Então, para recuperar, retomar, não estava em crise, mas é bom espantar, já conseguiu uma vitória. Vai jogar contra o Atlético na quarta-feira, na Arena MRV, um jogo difícil, um jogo tenso, um jogo com ambiente hostil. E o Cruzeirense e o Cruzeiro sabem disso. Então, foi importante essa vitória para dar uma acalmada nos ânimos. Diferente de outros jogos, o Cruzeiro vinha muito avassalador, o Cruzeiro queria ganhar o jogo rápido, matar o jogo. Nesse não, o Cruzeiro soube mais trabalhar mentalmente o jogo, soube mais controlar o jogo. O Gabigol entrou e foi importante para controlar o jogo ali no segundo tempo, teve uma chance boa. O Cruzeiro foi mais controlador e mereceu a vitória. Ótima vitória do Cruzeiro, ótimo jogo do Romero, tá? Destaques, eu gostei muito do Romero, acho que o Romero participou muito bem no primeiro gol, é um cara muito importante ali no meio de campo, a dupla de volante, a dupla de zaga. Os laterais eu achei, o Kaique falhou no segundo gol, mas não fez uma partida ruim. Matheus Pereira jogou demais, controlou o jogo com e sem a bola, ditou o ritmo do Cruzeiro, mas também estava jogando bem sem a bola. Christian, sou fã, né? Eu sou fã do Christian, tipo, o Christian é muito importante, o Caio Jorge, matador. Gostei da entrada do Matheus Henrique, também entrou legal, entrou com velocidade, entrou participando do jogo. Gostei. Acho que o Cruzeiro fez uma boa partida. Acho que o Cruzeiro tinha que fazer isso, tinha que vencer com autoridade. Venceu com autoridade. Com autoridade no sentido de controle, não no sentido de goleada, tá? E então fez uma boa partida. Agora falando dos dois jogadores, né? Porque hoje tem a lista do Ancelotti. E assim, pra mim, Matheus Pereira e Caio Jorge tem que estar nessa lista. Primeiro, Caio Jorge. Gente, não tem como o Caio Jorge não estar na lista do Ancelotti. O artilheiro do Brasileirão está jogando uma barbaridade há 8 meses. Está jogando muito essa temporada. Faz boa partida um dia antes da convocação, né? Para dar aquele hype, para aumentar isso. E tá sendo muito frio, né? Um cara que anda fazendo cada vez mais gols pelo Cruzeiro, anda decidindo cada vez mais jogos. É o jogador mais importante para mim do Cruzeiro do ano. O cara tem 15 gols em 20 jogos no Brasileirão, tem 20 participação de gols em 20 jogos. Não tem como ele não ser convocado. Um cara que é talvez o craque do Brasileirão até aqui, tá jogando bola pra caramba, junto com a Arrascaeta aí, vão estar nessa corrida. E além disso é muito decisivo, fazendo gols importantes, fazendo gols difíceis, de tudo quanto é jeito, chutando de longe, arrancando, como oportunista, de cabeça. Ele é um cara finalizador e eu acho que a seleção brasileira está precisando de um 9 finalizador e esse 9 hoje é Caio Jorge. Caio Jorge tem que estar nessa lista da seleção brasileira. E o Matheus Pereira é um meio diferente, né? A gente tem pouco desses jogadores hoje em dia. Aquele cara que pega a bola, que pensa, meia clássico, bate falta, bate pênalti, faz gol de fora da área, é muito preciso no passe, é um cara muito importante para esse Cruzeiro, é um cara que não só traz a qualidade, mas também traz um pouco de experiência, 29 anos, 10 participação de gols
em 19 jogos, 4 gols e 6 assistências. É um cara muito importante para esse Cruzeiro. É um líder do elenco técnico. Às vezes é verdade, ele oscila, às vezes ele dá uma desligada, mas ele precisa de um lance para decidir o jogo, igual foi com o Internacional. Um lance que o jogo tava meio truncado, botou a bola por cima e fez um baita gol, um golaço. Então eu acho que também pela característica e por ter poucos jogadores desse estilo, dessa característica, faz muito sentido estar na lista agora. É uma lista que eu acho que vai ser de teste e para testar os principais nomes do Brasil hoje, Caio Jorge e Matheus Pereira, tem que estar nessa lista. Caio Jorge, para mim, não tem como não estar, é unanimidade, mas o Matheus Pereira, eu acho que vale sim levar pelo estilo, pela característica que é muito difícil de encontrar hoje no futebol mundial e também no futebol brasileiro. Beleza? Vocês concordam comigo? Caio Jorge e Matheus Pereira tem que estar na seleção? Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam da análise, deixa tudo aí. Tamo junto, é nóis.